que eles sejam vistos pelo mundo como uns dos maiores criminosos à face da terra, que é isso que eles são. O STF é uma quadrilha, é um gangue, e este documentário fala a linguagem que nenhum outro documentário fala. Ele chama as coisas como elas são. STF, uma quadrilha, um gangue, Lula, um ladrão, um mentiroso, os ministros do STF corruptos, as eleições de 2022, um golpe eleitoral, o 8 de janeiro uma cilada, uma farsa, e todo o percurso promíscuo, com chantagem, com assassinatos de Zavascki, com assassinatos de delegados para pôr Alexandre de Moraes no poder. Tudo... O STF, eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. O Lula é impressionante. Ele conseguiu cultivar uma antipatia das maiores figuras do governo americano contra ele, que nem Omar Gaddafi, Osama Bin Laden tinham conseguido. Meus amigos, o pau está quebrando. E como diz o ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. E piorou, não para nós, mas para Xandão. Vazou para a imprensa que ministros do STF estão traindo o próprio Moraes e pulando fora do barco, depois de perceberem que o fim dele pode estar mais próximo do que nunca. Antes todo mundo se perguntava quem será capaz de tirar Xandão do poder. Agora a pergunta mudou. Não é mais quem, e sim quando. Quem está próximo de fazer isso acontecer é ninguém menos que o Trump. Lula e Xandão já estão na mira, e o recado que chegou hoje deixou Brasília em alerta máximo. Eu te pergunto, você acredita que Xandão e Lula vão conseguir escapar dessa? Trump vai permitir que o Brasil continue sendo governado por Lula e mandado por Xandão em 2026 após a eleição? Fique até o final desse vídeo porque o negócio é bombástico. Meus amados, mais um vídeo bombástico para vocês. E é claro, né, gente? Eu preciso da tua ajuda. Por favor, encarecidamente eu te peço, deixe o joinha para esse vídeo. Me ajude com o teu joinha. Eu necessito muito para o vídeo não ficar travado aqui na plataforma. E essas informações precisam chegar ao maior número de pessoas possíveis. E se você não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, é de graça, não vai te custar nada. E ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo nessa guerra política. O jornalista Sérgio Tavares realmente foi corajoso. Ele foi uma das ferramentas mais necessárias para o mundo enxergar o que está acontecendo no Brasil. Através de um documentário, ele simplesmente escancarou o que acontece dentro do Poder Judiciário e citou ministros do STF para o mundo. Eu quero que eles sejam vistos pelo mundo como uns dos maiores criminosos à face da terra, que é isso que eles são. O STF é uma quadrilha, é um gangue, e este documentário fala a linguagem que nenhum outro documentário fala. Ele chama as coisas como elas são. STF, uma quadrilha, um gangue, Lula, um ladrão, um mentiroso, os ministros do STF corruptos, as eleições de 2022, um golpe eleitoral, o 8 de janeiro uma cilada, uma farsa, e todo o percurso promíscuo, com chantagem, com assassinatos de Zavascki, com assassinatos de delegados para pôr Alexandre de Moraes no poder, tudo isso também aparece. E isto é mais gasolina, ele está já a arder, só tem a cabeça de fora, e eu quero com isto ajudar a que ele arda de vez no porque é um criminoso a uma escala galáctica. Eu exponho também a Globo, eu exponho os ministros um por um, o Barroso, o Zanin, o Toffoli, cada um deles aparece as suas declarações todas, o Benedito, a Carmen Lúcia, a própria Janja é exposta, o Lula, o Dirceu, todos eles. A forma como, por exemplo, ministros que estão agora no STF antes eram advogados de criminosos, perderam as condenações e quando se tornaram ministros depois absolveram-nos, tudo isso vai aparecer. Nem o próprio povo brasileiro que acompanha isto há tanto tempo tem noção da dimensão. É mau demais, é grave demais. Gente, vamos falar sério. Depois das denúncias bombásticas do jornalista Sérgio Tavares, que escancarou o que realmente acontece dentro do Poder Judiciário brasileiro, citando nominalmente ministros do STF, o clima lá dentro pegou fogo. E não demorou muito para que o que estava escondido vir à tona. E começou uma verdadeira guerra interna, ministro querendo pular fora do barco, ministro traindo o próprio Xandão, e acredite, o negócio está ficando cada vez mais feio. E o deputado Ricardo Gayer não perdeu tempo e jogou mais gasolina nessa fogueira, trazendo detalhes ainda mais comprometedores sobre esse racha histórico. Gente, pelo que tudo indica, a situação de Xandão está cada vez pior. As pressões vêm de todos os lados e todos os sinais apontam para um fim inevitável.
Antes era, será que a gente vai vencer? Será que alguém vai derrubar esse Moraes? Será que um dia ele vai ser preso? Não. A pergunta que eu mais escuto agora é quando ele vai cair? Já não é se ele vai cair. E outra pergunta é, será que eles realmente estão se importando com essa lei Magnitsky? Eles, no caso, os ministros do STF. Bom, vamos lá. Eles estão muito preocupados. A palavra que eu vou usar é a palavra que eles usaram. Eles estão apavorados. Como vocês sabem, tem uma medida próxima que vai chegar aí em breve, que é da questão da mulher do Alexandre de Moraes, né? Os Estados Unidos fez um mapeamento e descobriu que a fonte de renda do Alexandre de Moraes é o escritório de advocacia, que é a mulher dele que cuida. É curioso, né? Ministros do STF terem escritórios de advocacia que entram com pedidos no STF e eles sempre vão de acordo com o que o cliente desse escritório fala. Agora, continuando aqui, vamos lá. Ministros do STF tentaram contato com os Estados Unidos para mapear retaliações. O que eles estão vendo? Eles estão com medo, né? Então eles estão indo lá, ô peixe, e aí, o que vocês estão pensando em fazer com a gente? É sério, não, a pancada vai ser doída, só que nem sequer conseguiram falar. Os ministros do STF não são nem sequer vistos como autoridades mais pelos olhos do governo americano. Agora vem a paulada, que é essa daqui, ó. Saiu no O Globo. Ministros do STF estão apavorados com lei Magnitsky, diz político com acesso direto. Lembrando, não é só o ministro, vai para cima da principal fonte de renda dos ministros, que são seus escritórios de advocacia. Olha a matéria. Um político influente com décadas de parlamento nas costas e acesso direto a vários ministros do Supremo relata que os magistrados estão apavorados com a possibilidade de serem atingidos pela lei Magnitsky. Gilmar Mendes, na frente das câmeras e nas entrevistas, grita aos quatro cantos de que eles não estão nem aí, isso não vai alterar em nada, eles vão continuar indo para cima. E até defende Alexandre de Moraes. No caso aqui, ele fez uma defesa meio tímida, né? Gilmar Mendes reconhece excessos e indecisões, mas mantém blindagem a Moraes. Eu expliquei isso aqui no vídeo de ontem, que o Gilmar Mendes vai ser o último a largar a mão do Alexandre de Moraes. Na verdade, 5 já largaram, tá? Ele vai ser o último a largar as mãos, porque foi ele que arquitetou todo esse plano de usar Alexandre de Moraes como ponta de lança, usando, né, aproveitando, manipulando a vaidade do Alexandre de Moraes. Ele sabia que o Alexandre de Moraes ia aceitar essa besteira dessa missão, porque ele seria visto como o grande defensor da democracia. E Gilmar Mendes ficou com a parte de dar o suporte nos bastidores, conversar com os outros ministros. O cabeça de tudo foi Gilmar Mendes. Quem protege Alexandre de Moraes não é o Alcolumbre, é Gilmar Mendes. É Gilmar Mendes que faz as ameaças aos ministros, aos senadores ou outros, caso eles queiram levar esse impeachment adiante. Aí vem o problema. Gilmar Mendes foi quem colocou o cara lá na fogueira. Então ele tem esse senso de obrigação. Mas ele também tem medo de que se for pra cima do Alexandre de Moraes e realmente o Alexandre de Moraes ceder, o Alexandre de Moraes vai contar pro mundo quem foi o cabeça desse esquema da ditadura de toga que a gente vive hoje. Então assim, esse cidadão aqui tá muito preocupado. E lá nos Estados Unidos ele já está se tornando o alvo. Vocês estão entendendo que não é nem o Alcolumbre o alvo. O alvo principal, o verdadeiramente por trás de tudo isso se chama Gilmar Mendes. Agora, imagine uma pessoa nessa altura da vida, batalhou tanto para poder chegar numa posição de Suprema Corte, ministro da Suprema Corte, de repente ele passa a ser considerado pelo mundo inteiro como um violador de direitos humanos, um ditador, ou um apoiador, um cúmplice de um apoiador ou de um violador de direitos humanos. Não existe uma possibilidade de resultado dessa realidade que a gente vive hoje, na qual eles saiam dessa vitoriosos. Eles vão sair do outro lado totalmente. Então, um ministro X, vamos lá, um ministro X manda o emissário dele lá falar para ver se melhora a barra dele aqui. Olha, eu não tive nada a ver com isso, tá? Vamos achar um acordo e me deixa de fora disso. Mas nos amigos, na turma dele, eles não avisam isso. Aí o outro ministro Y faz a mesma coisa, mas não fala. A Gilmar Mendes, nesse momento, já mandou emissário para lá para tentar aliviar a barra dele e vai entregar a Moraes na fogueira, e é uma questão de tempo. Não tem como, gente. Eles vão começar a entregar uns aos outros em uma questão de tempo. E não é só ele, gente, que está na berlinda, não. Porque para piorar ou melhorar, dependendo do ponto de vista, Lula também está com os dias contados. Isso porque mais um recado direto dos Estados Unidos acaba de chegar. O advogado de Donald Trump mandou mais uma mensagem afiada para Lula, deixando claro que a paciência de Trump com essa bagunça
está chegando ao fim. Agora, alguns minutos atrás, mais uma postagem do advogado do Trump. Esse é o advogado do Trump, tá? Uma pessoa que conversa com o Trump quase que diariamente. E ele publicou isso aqui, mais uma vez falando do Lula e falando como que o Lula tá levando o Brasil pro buraco econômico internacional. E faz sentido, presta atenção. O erro de cálculo de Lula pintou uma meta tarifária nas costas do Brasil. Se a Rússia não acabar com a guerra na Ucrânia em breve, há uma expectativa crescente de que a política de tarifas secundárias do presidente Trump se expanda para além da Índia. E graças aos repetidos erros de Lula, o Brasil está diretamente na mira. Os números são alarmantes. Segundo o Financial Times, as importações brasileiras de diesel russo dispararam de 95 milhões em 2022 para 5,4 bilhões em 2024. Isso aqui, gente, é o Lula financiando a Rússia para a Rússia invadir a Ucrânia e continuar com a guerra na Ucrânia. Lula está comprando de diesel da Rússia o equivalente a 5,4 bilhões de dólares. Vocês têm noção? Isso é 27 bilhões de reais que o Lula está despejando na Rússia para a Rússia continuar invadindo a Ucrânia. Continuando. Mas não se trata apenas de fluxos comerciais, Lula. Lula pressionou implacavelmente para enfraquecer o dólar através dos BRICS. Comércio e diplomacia inclinados em direção à China em detrimento aos Estados Unidos. Abraçou a agressiva campanha de censura de Alexandre de Moraes contra oponentes políticos e plataforma dos Estados Unidos. O resultado é um relacionamento desgastado com Washington no pior momento possível, em um risco iminente de tarifas secundárias que pode atingir o diesel, que abastece caminhões e tratores do Brasil, além de outras importações que mantêm seu agronegócio competitivo. A política externa de Lula preparou o cenário para uma tempestade perfeita. A política externa de Lula preparou o cenário para uma tempestade perfeita. Vamos lá. Então os países vão abandonar o Brasil igual foi feito com Cuba. Já viu a miséria em Cuba, como é que é? Cuba fez a mesma coisa. Cuba tentou servir de base militar para a União Soviética contra os Estados Unidos, foi embargado, Cuba virou uma grande favela. Lula tá caminhando para fazer isso com o Brasil. Porque é um cara, um cachaceiro, mitomaníaco, um criminoso que deveria estar preso. STF. Vocês pegaram Lula e colocaram ele. Vocês tiveram a capacidade de pegar o Lula e colocar ele na presidência, não foi? Foram vocês que fizeram isso. Eu lembro disso aqui, ó. Não podemos esquecer disso aqui. Olha isso aqui. Olha o Gilmar Mendes falando. Temos a eleição do presidente Lula. Isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer. A eleição do presidente Lula se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É preciso reconhecer isso. Parabéns aos envolvidos. Parabéns, STF. A culpa não é só do Lula. Vamos ser sinceros. O que você esperava que iria acontecer se colocasse um criminoso condenado na presidência? E olha, os bastidores em Washington indicam que os Estados Unidos estão mais próximos do que nunca de intervir diretamente no nosso país. Lula e Xandão já estão na mira, já faz tempo. E a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo continua ecoando. Não é mais quem vai conseguir derrubar esse sistema, mas quando isso vai acontecer. E pelo que estamos vendo, meus amigos, esse quando está cada vez mais perto do que a gente imagina. Se acontecer o que aconteceu nas eleições passadas, com certeza vai ser inevitável isso acontecer. E depois de tudo isso que mostramos hoje, fica impossível negar que a pressão está vindo de todos os lados. É racha dentro do STF, é deputado expondo os bastidores, é recado direto dos Estados Unidos e a corda está cada vez mais apertada para Lula e Xandão. O que antes parecia impossível agora parece só uma questão de tempo. E aí que eu deixo uma pergunta para você refletir e responder nos comentários. Será que o fim de Xandão e Lula está mais próximos do que imaginávamos? Será que estamos prestes a presenciar um momento histórico que vai mudar de vez o rumo do Brasil? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante. E claro, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização dessa novela, dessa guerra política que está só começando a esquentar. Oremos pelo Brasil, oremos para que a vontade de Deus do povo prevaleça sobre o nosso país. Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.